Hoje será abordado as configurações iniciais da calculadora gráfica, conhecida como HP50G. Quando nós ligamos a calculadora gráfica, apertando o botão ON, vai aparecer essa tela. E hoje nós vamos estar abordando os modos da calculadora. Então nós vamos apertar em Mod, né, onde vai aparecer os modos da calculadora. Inicialmente eu vou mostrar a diferença entre o modo algébrico e RPN, que são os modos de operação da calculadora gráfica, né? Então eu vou mostrar a diferença entre ambos. Quando eu coloco em modo algébrico, eu estou colocando no modo que é mais comumente conhecido, que aparece nas calculadoras comuns, convencionais e nas calculadoras científicas, onde eu preciso digitar um valor numérico, o operador, depois um outro valor numérico, para depois resultar na operação construída, né? Então, por exemplo, se eu digitar 5, o sinal de subtração e 5 e depois apertar Enter, vai aparecer o resultado dessa operação, né? Então essa sequência é a mesma que aparece em calculadoras comuns e em calculadoras científicas. E o modo RPN, ele muda porque ele muda da seguinte forma. Quando eu coloco em modo RPN, vai aparecer as linhas numeradas de 1 a 7. Na verdade, tem mais linhas, só que não aparece na tela, né? À medida que eu vou fazendo as operações e guardando, vai sendo deslocados os resultados nas linhas superiores, né? E começando pela 1, depois a 2 e assim sucessivamente. Então, no modo RPN, eu preciso digitar um valor, né? Apertar Enter, depois um outro valor, Enter, para depois introduzir o operador. Então, eu vou apertar mais e com isso eu faço a soma dos dois valores que eu havia colocado na linha 1 e 2. Se eu digitar o valor 5, Enter, o valor 5 e Enter, depois apertar no operador de subtração, eu vou subtrair ambos. Então, o modo RPN se caracteriza pelo fato de eu colocar o operador depois, né, de digitar os valores. Isso se torna o meu processo mais prático e mais rápido, né, porque eu vou guardando nas linhas os valores e vou executando as operações que eu desejo, né. Então, uma das grandes vantagens, uma das principais vantagens da calculadora HP é esse modo RPN que torna o processo muito mais rápido e prático, né? Então, com isso, eu vou deixar no modo RPN, certo? Lembrando que eu entrei no modo da calculadora apertando Mode, e para eu alterar, nesse caso, o modo de operação, eu digito mais ou menos. Quando eu digito mais ou menos, eu estou trocando, né, o modo de operação. Então está em algébrico agora. Se eu apertar mais ou menos, ele vai mudar para RPN, certo? Agora eu vou falar sobre o formato dos números, né? Vou falar sobre o formato dos números. Iniciando pelo formato padrão. O formato padrão, né? STD é a abreviação de Standard, que significa padrão, né? Então esse formato é um formato comum, né? E quando eu altero, apertando mais ou menos, para fix, né? O que acontece? Eu vou fixar o número de casas depois da vírgula. Então vamos colocar o número 3, né? Vou colocar o número 3. Enter, né? Então vamos fazer o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou apertar Enter. O que aconteceu? Apareceu apenas 3 casas depois da vírgula, né? Lembrando que o ponto separa o número inteiro do decimal, né? Porque previamente a calculadora é configurada nos moldes norte-americanos. Então, o ponto vai separar o número inteiro do número decimal. Então, por que apareceu só 3 dígitos depois da vírgula? Nesse caso, depois do ponto, né? Porque eu deixei fixado em 3. Se eu fixar em 4, o que vai acontecer? Vão aparecer 4
algarismos depois da vírgula. Então, quando eu configuro o formato de número fixo e coloco o número 4, significa que eu vou deixar mostrando 4 números depois da vírgula, né? Vamos fazer outro exemplo. 1, 2, 3, ponto, 1, 2, 3, Enter. Apareceu 1, 2, 3 e 0. Por quê? Eu deixei 4, fixado em 4, então vai aparecer 4 algarismos depois da vírgula, né? Nesse formato. Agora eu vou mostrar um outro formato de número. Vamos colocar então SCI, que é a abreviação de Science, que significa científico, né? No formato científico, vamos colocar 3. Como o próprio nome diz, eu vou deixar no formato científico, onde eu sempre mostro o meu valor. Opa, eu sempre mostro o meu valor em um formato exponencial, onde acompanha do número 10 elevado num expoente. Nesse caso, eu tenho 1,003 multiplicado por 10 elevado ao quadrado, né? Porque nesse caso eu deixo em formato exponencial, né? Porque o formato científico corresponde a um formato acompanhado de um número elevado a um expoente. Esse número vai ser 10, como forma padrão do formato científico, e ele vai estar elevado no número para compactar o meu valor que eu tenho, né? Então, por exemplo, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos colocar um número bem grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um número bem grande. Quando eu aperto Enter, o que acontece? O formato científico tem o principal objetivo de compactar o meu número. Então, ele sempre vai colocar o número multiplicado por o valor 10 elevado a um expoente. Nesse caso, eu tenho 1,235 multiplicado por 10 elevado na 8. Esse E8 significa que eu tenho o 10 elevado na 8. Então, no caso, é 1,235 multiplicado por 10 elevado na 8. E o número 3 que eu deixei configurado significa que eu vou ter 3 algarismos depois da vírgula, né? Se eu mudar para 4, por exemplo, o que eu vou ter? Eu vou ter 4 números depois da vírgula, mas sempre no formato científico, né? Agora eu vou mostrar, ficou faltando o formato de engenharia, formato de número de engenharia, né? Então, quando eu coloco no formato de engenharia, o que acontece? No formato de engenharia, ele tem uma certa semelhança com o formato científico, porque ele também aparece acompanhado de um de uma de um número exponencial, de um formato exponencial, né, onde eu tenho um número multiplicado por 10 elevado a um expoente, nesse caso 10 elevado ao cubo, né? E o que difere é que quando eu estou no formato de engenharia, eu vou utilizar, nesse caso, 3 números inteiros, né? Então, nesse caso, eu tenho 3 números inteiros e um quarto número arredondado, né? Então, vamos fazer outro exemplo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, ponto. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um número bem grande. O que vai acontecer? Eu vou ter, então, 3 números inteiros e um número arredondado, né? Então, nesse caso, quando eu coloco 3, eu estou colocando 3 números significativos inteiros e mais um arredondado. Então, se eu colocar 4, o que vai acontecer? Eu vou ter 4 números inteiros, que é o 4, 5, 6 e o 7, e o 9 seria um valor que pode estar arredondado ou não, né? Dependendo da ocasião, né? Mas o que eu tenho certeza é que eu tenho 4 números inteiros, né? E sempre no formato de acompanhado por uma exponenciação, como vocês estão vendo. Lembrando que o E3 significa 10 elevado a 3, ou seja, 10 ao cubo, né? Então, ficou claro os formatos de número, né? E eu vou voltar e deixar padrão, né? Vou deixar padrão.
Deixa eu mudar aqui. Vamos deixar no formato padrão. Certo? O que significa FM? FM significa, se eu ativar essa função FM, significa que eu vou trocar meu ponto pela vírgula. Então vamos digitar 1, 2, 3, ponto, 4, 5, 6. O que aconteceu? O ponto agora virou uma vírgula, né? Ou seja, quando eu ativo o FM, eu deixo no formato que nós utilizamos aqui no Brasil. Porque eu havia comentado anteriormente que no molde norte-americano eles utilizam um ponto para separar o número inteiro de um número decimal. E no nosso caso, no Brasil, nós utilizamos a vírgula para separar o número inteiro do número decimal. Então vamos voltar e deixar como estava inicialmente. Ok. Agora eu vou mostrar como mudar o ângulo, né? Medida do ângulo. Então, inicialmente está em radiano. Então, vamos fazer um teste. Vamos pegar o π, Enter, opa, 2, dividir, né? Então, tem o π sobre 2. Vamos pegar o π também. Opa, vamos pegar o π. Se eu apertar a tecla seno, eu vou tirar o seno de π. Seno de π nós sabemos que vale 0, né? Ok. E se eu tirar seno de π sobre 2, eu vou ter 1, né? Ou seja, está no formato radianos. Agora, se eu colocar no formato graus, aqui ó, degrees significa graus. Se eu colocar graus e digitar π sobre 2 e tirar seno, eu não vou ter mais o mesmo valor que aconteceu anteriormente, porque agora eu estou em graus, né? Então ele teria pego um valor de 1,57 alguma coisa graus e ter aplicado seno, né? Teria pegado um valor de aproximadamente metade de π, tirado o seno, né? Então, na verdade, se eu quiser tirar o seno de 90 graus, eu tenho que digitar 90 e tirar o seno, que eu vou obter o valor 1. E de 180, se eu tirar seno, eu vou obter o valor 0, né? Vamos fazer com cosseno agora. Então, vamos voltar para radiano, mostrar mais um exemplinho. Então, no caso do cosseno, se eu for tirar o cosseno de π sobre 2, eu vou ter 0. E se eu tirar o cosseno de π, eu vou ter menos 1, né? E se eu tirar o cosseno de 0, eu vou ter 1. Agora, se eu mudar para graus, degrees, o que vai acontecer? Se eu tirar o cosseno de 90, eu vou obter 0. E se eu tirar o cosseno de 180, eu vou obter menos 1, né? Porque agora eu estou em graus. Se eu tirar o cosseno de 0, vai dar 1, certo? Então, quando eu quiser alterar a medida do ângulo, eu vou deixar em degrees ou radianos, dependendo do que eu preferir, né? Depois, sistema de coordenadas. Aqui serve para eu alterar o meu sistema de coordenadas. Eu posso deixar em coordenadas retangulares, coordenadas polares ou coordenadas esféricas, né? Então eu vou deixar em coordenadas retangulares, que é o que nós vamos estar utilizando nesse momento. Depois, esse BIP não está aparecendo aqui porque eu estou usando um simulador, né, para mostrar a calculadora gráfica, mas essa calculadora gráfica, quando esse BIP está ativado, ele faz literalmente um bip, né, quando se faz alguma operação, né. Então eu prefiro tirar esse bip porque eu não é muito legal estar aparecendo esse bip, né. Aparecendo não, acontecendo esse bip, né? Last stack significa que a última operação fica gravada, né? Então, por exemplo, se eu fizer o seguinte, 10 e somar, eu quiser voltar,
Eu vou voltar, onde é que eu volto? Aqui. Opa. 10, 10, vou somar. Então eu vou voltar, voltei, né? Agora, se eu tirar esse last stack, desativar, o que vai acontecer? Eu vou somar, eu vou querer desfazer através dessa tecla undo e eu não vou conseguir. Não vou conseguir porque eu desativei essa função, né? A função last stack. Então, quando eu deixo ativada essa função last stack, significa que eu consigo recuperar uma operação anterior, né? Agora eu vou mostrar o cas, né? Então, em o cas, o que eu posso mostrar para vocês? Sempre eu deixo em x, porque a variável simbólica na nossa calculadora será x, né, de forma padrão. Nesse caso, numérico, o que acontece com o numérico? Eu vou mostrar o que acontece sem ativar o numérico e depois com a ativação do numérico. Vou mostrar a diferença. Então, por exemplo, se eu digitar 5, 10, dividir, eu vou ter meio, né? Vou ter meio, certo? Porque porque ocorreu uma simplificação de forma nesse formato, porque eu deixei configurado sem essa aproximação numérica, né? Então, quando eu ativo o numérico, o que eu vou fazer? Significa que quando eu pegar 5 e dividir por 10, vai aparecer 0,5, né? Ou seja, 0,5, que corresponde a meio, né? Por que aconteceu isso? Porque eu deixei o numérico ativado, ou seja, quando eu deixo o numérico ativado, ele faz uma aproximação numérica, né? Faz uma aproximação numérica. E essa última aproximação significa que quando eu estiver trabalhando com variáveis simbólicas, né, montando alguma equação, por exemplo, eu quiser simplificar, com essa função ativada, eu vou aproximar de forma mais simplificada aquela equação, né? Por exemplo, eu tenho lá no meio de um problema x vezes x, né? Mais x vezes x. Se não tiver aproximada, vai continuar x vezes x mais x vezes x. Agora, se tiver ativada essa aproximação, ficaria como? X ao quadrado, x vezes x mais x vezes x equivale a 2x ao quadrado. Então, lá no meio do meu problema, se eu tiver esse aproximado ativado, automaticamente, no meio dessa brincadeira, ele ia deixar x ao quadrado, né? Ele já ia entender que x vezes x mais x vezes x corresponde a 2x ao quadrado. Então, ele já ia fazer essa aproximação com as variáveis simbólicas, né? Então essa aproximação faz algo semelhante ao numérico, porém tratando de variáveis simbólicas, né? Então eu posso deixar ativado porque normalmente eu prefiro que essas aproximações com variáveis simbólicas sejam feitas, né? Vou apertar OK e OK, certo? Então só relembrando que o modo de operação que é mais comumente utilizado com a calculadora HP50 é o modo de operação RPN. Por quê? Porque esse modo faz com que as minhas operações sejam muito mais rápidas, né? Porque, por exemplo, eu no meio de uma operação tenho 5, 10, por exemplo, 5 e 10. Vou botar mais um outro valor, 20. Vou botar mais um, 20 e 30. Então, por exemplo, eu tenho 7 valores em 7 linhas, né? Então, vamos supor que eu queira somar e subtrair eles. Basta eu sempre pegar no caso, se for essa sequência que eu queira fazer, eu somo ou subtraio, né? Dependendo do que
de como eu estiver operando. Então vocês percebam que é muito mais rápido eu apertar nos operadores do que no meio da operação digitar operador por operador, seja operador de adição, operador de subtração, para depois apertar Enter e com isso mostrar o resultado, né? Então esse modo RPN torna as minhas operações muito mais rápidas e muito mais práticas, né? Por isso que normalmente, usualmente, é utilizado esse formato quando se utiliza a calculadora gráfica, conhecida como calculadora HP50G.